Olá, tudo bem? Eu sou o Diogo e irei apresentar um trabalho que desenvolvi com a orientação da professora Paula sobre as nuances da linguagem otimista do relatório de analistas financeiros e a relação com a acurácia na previsão de lucros. Essa pesquisa foi financiada por bolsa do CNPq. Bom, falando sobre a introdução e objetivos. O progresso econômico de uma nação, ele pode ser visto como alavancado por um mercado de capitais desenvolvido, e vai, em 2005, por exemplo, enumera funções relevantes dos sistemas financeiros e mostra que elas podem influenciar o crescimento econômico. O desenvolvimento econômico, por sua vez, proporciona maior desenvolvimento humano. Isso pelo fato de o progresso econômico alavancar a renda per capita, um dos componentes principais de indicadores de desenvolvimento humano. No entanto, o mercado de capitais ele é constituído por diversas falhas, como interesses conflitantes e as falhas informacionais. Nesse sentido, o analista financeiro, cujo papel envolve avaliar empresas, identificar oportunidade de investimento, coletar informações, fazer divulgações, enfim, assume papel importante, já que auxilia na redução da assimetria informacional. A importância dos analistas e de seus relatórios é elevada e é atestada por evidência empírica. No entanto, a racionalidade e a acurácia dos analistas é questionada por diversos estudos, e aqui eu cito alguns. E também, além disso, o viés otimista ele é prevalente no contexto dos analistas financeiros, como mostrado por outros estudos. Vou citar alguns deles. Lin, em 2001, por exemplo, relata que estudos empíricos anteriores sugerem que as previsões feitas por analistas não estão de acordo com os padrões das expectativas racionais. Ele, por sua vez, propõe um modelo que sugere que as previsões são enviesadas de forma otimista, mas racional, já que os analistas expressariam viés em troca de mais informações em cenários de incerteza e quando cultivar relações com a empresa em troca de informações for mais importante, por exemplo, no caso de analistas menos experientes. Gilman e Berry, em estudo de 1995, analisam também o contexto dos analistas financeiros e os seus erros. Nas quatro métricas de erros de previsão analisadas, o erro médio é negativo, indicando otimismo. O erro médio das projeções trimestrais fica, em média, fora da banda de mais ou menos 10% do lucro por ação realizado projetado. Além disso, indústrias específicas e ciclos de negócios não interferem nos erros. E esses erros são crescentes ao longo do tempo, com tendência ao otimismo. Por fim, em estudo de 1999, Easterwood e Nutt demonstram que os analistas reagem de maneira otimista às informações, reagindo fracamente a informações negativas e fortemente a informações positivas. Portanto, o objetivo do estudo é examinar a relação entre aspectos da linguagem otimista, presentes nos relatórios de análise financeiros, e a acurácia alcançada pelas previsões de resultado presentes neles, sendo feita uma comparação entre as empresas brasileiras e americanas de capital aberto. Passando para a metodologia do estudo. A análise da relação se deu mediante testes de correlação, testes de diferença de médias e testes de regressão múltipla, compreendendo o ano de 2019. As informações financeiras foram obtidas por meio da base de dados Thomson Reuters e pelo site das empresas e também pelo site da B3, que é a Bolsa Brasileira. A amostra final é composta de 1.000 observações para os dados referentes ao Brasil e de 8.103 para os dados dos Estados Unidos. As informações sobre as variáveis comportamentais foram obtidas por meio do software Diction, o qual analisa conteúdos textuais. Além disso, o seguinte modelo foi utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, com a acurácia sendo a variável dependente, as variáveis de interesse sendo as variáveis comportamentais, variáveis independentes, e também contando com variáveis de controle. A definição das variáveis se deu com base em estudos anteriores, como Saito et al. 2008, Wang et al. 2012, Delmas et al. 2013, etc. Passando para os resultados. Foram realizados então testes de regressão múltipla a fim de estudar as relações individuais entre as variáveis de interesse, as variáveis comportamentais e a acurácia. Após a retirada das variáveis PORT, ROA e EXPER, não registrou-se multiplinearidade significativa. Modelos corrigidos foram aplicados, já que a homocelasticidade foi rejeitada em todos os casos. Abaixo, temos uma tabela com os valores dos coeficientes de testes T para cada variável de interesse no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, como é possível observar,
todas as variáveis de interesse apresentaram relação significante com a acurácia nos Estados Unidos, enquanto contrário à condição no Brasil. Elogio e satisfação se relacionam negativamente com a acurácia nos Estados Unidos. Culpa, dificuldade e negação também possuem relação negativa com a acurácia. Por fim, inspiração relaciona-se positivamente com a acurácia. Bom, agora eu vou tentar dar algumas explicações para as relações observadas. Em primeiro lugar, a relação negativa entre elogio e satisfação com respeito à acurácia nos Estados Unidos pode ser entendida por ambos serem reflexo do otimismo. O viés otimista prejudica o processo racional imparcial, influindo na não obtenção de acurácia. Então, o viés otimista que é resultante, por exemplo, viés de disponibilidade, scenario thinking, conflito de interesse, manifestado, por exemplo, na necessidade de manter relações com a administração das empresas, ou cultivar negócios de investment bank, etc., prejudica a incorporação de informação e, consequentemente, a acurácia das previsões. Todas essas causas do viés otimista são prejudiciais. Um analista pode expressar um otimismo injustificado para beneficiar a divisão de investment banking de seu corretor, ou, como citado anteriormente, expressar um viés em troca de informações. Culpa, dificuldade e negação, por sua vez, são expressões do pessimismo, ou seja, aversão ao otimismo, também possuem relação negativa com a acurácia nos Estados Unidos. A expressão do pessimismo, por si própria, pode ser reflexo de um processo cognitivo inadequado, como, por exemplo, análises simplistas das empresas, não refletindo aspectos da realidade. O processo cognitivo falho resultante da expressão do pessimismo pode se enquadrar dentro da racionalidade limitada, tal como definido por Simon, sendo que um viés que pode ser expresso é da disponibilidade, que diz que a probabilidade de um evento é associada à facilidade com que ele, ou justificativas para ele, vem à cabeça. Sendo assim, pode ser que analistas expressem um pessimismo injustificado com relação a determinadas empresas, decorrente de informações negativas que estão acessíveis na mente, não observando com atenção outras informações também relevantes para a empresa, resultando em menor acurácia. Por fim, é possível explicar a relação positiva entre inspiração, característica de otimismo moderado, e acurácia nos Estados Unidos, pelo fato de que o otimismo moderado pode ser relativamente adequado no contexto americano, que é um contexto caracterizado por melhor arranjo institucional, maior desenvolvimento econômico, ou seja, mais solidez, aproximando-se da realidade e assim tendendo à acurácia. Outra explicação para a relação positiva de inspiração com a acurácia pode ser explicada pelo fato de expectativas otimistas auxiliarem no alcance de resultados e resultarem em performance superior, como mostrado por Larimer e Taylor e Sherman et al. Pode ser que analistas de expectativas otimistas moderadas com relação a uma empresa façam um esforço maior para analisá-la possível, reunindo uma grande base de informações e dados que, no fim das contas, contribui para maior acurácia. Conclusões. O estudo mostra que, ao menos nos Estados Unidos, o otimismo e o pessimismo afetam negativamente a acurácia dos analistas, enquanto o otimismo moderado afeta positivamente, revelando a diferença no efeito dos viés para com o Brasil, onde não são identificadas relações significantes. Esse resultado destaca para os analistas e o mercado o impacto dos viés comportamentais, revelando a importância desse campo de estudos. Limitações do estudo, por sua vez, incluem a utilização de dados de apenas um período para análise, a amostra relativamente pequena para o Brasil e a consideração de apenas 2 países para análise, que são aspectos que podem ser explorados em pesquisas futuras. Bom, essas são as referências que utilizei para essa apresentação e agradeço a atenção. Muito obrigado.